A Igreja Católica já vinha sendo enfraquecida há um tempo, muito por conta do reinado absolutista, que acabava tirando um pouco o poder da Igreja, que antes o poder era totalmente eclesiástico, o que o Papa falava, os fiéis e a população acreditava, e agora quem mandava totalmente era o rei, então isso começou a enfraquecer muito a Igreja. Junto com isso, teve a revolta de alguns nobres por conta que a igreja estava enriquecendo cada vez mais, estava conseguindo cada vez mais terras e estava sobrando pouca coisa para os nobres. Então, tanto os nobres quanto o rei começaram a ficar um pouco contra a igreja, mas sempre com o pé atrás. Foi quando a igreja foi indo cada vez mais às doutrinas cristãs escritas na Bíblia e foi começando a manipular mesmo os fiéis e o povo, fazendo venda de indulgências, vendendo coisas que eram ditas por eles religiosas, mas que na verdade eram qualquer coisa. Por exemplo, eles pegavam um pedaço de madeira e diziam, isso aqui é um pedaço da cruz. Pegavam um pedaço de pano e diziam, Jesus vestiu esse pedaço de pano. E isso começou a enfraquecer a igreja e fez muitos pensadores ir contra. Na época também, a literatura e a mídia, pode-se dizer assim, estava se abrangendo. Então, foi fazendo as pessoas pensarem cada vez mais. A reforma protestante mesmo começou sendo liderada por Martim Lutero, lá na Alemanha. Martim Lutero era um doutor em teologia, ele tinha direito também, ele ensinava nas faculdades. E, por conta dele estudar muito a Bíblia, ele sempre questionou por que algumas coisas que os padres, os sacerdotes faziam, batiam de frente muito com a Bíblia. Por exemplo, eles começavam, às vezes iam contra até seus próprios dogmas, a própria doutrina da própria igreja. Por exemplo, os padres não se casavam, mas eles tinham relações sexuais com outras pessoas e às vezes acabavam até tendo filhos bastardos. E isso ia contra a doutrina da própria igreja, não só da Bíblia. Foi então que um dia o Papa estava precisando de dinheiro para construir a base ílica de São Pedro. Então ele autorizou, no caso, a venda de muitas indulgências para ganhar dinheiro para poder construir essa base. Foi aí que o Papa mandou o braço direito dele vender essas indulgências em Wittenberg para ganhar dinheiro. E Lutero ficou sabendo. Quando ele ficou sabendo, ele ficou muito, muito bravo. Então ele fez 95 teses contra as indulgências, contra a igreja, contra algumas doutrinas que eram quebradas, contra muita coisa da Igreja Católica, que obviamente não gostou. E ele colou na porta de Wittenberg, que era onde o Papa ia vender as indulgências. A partir daí, a igreja ficou muito brava com ele começou a ser perseguido. O Papa, tirou o direito dele de sacerdotismo. E o Lutero, ele lutava a partir de 3 pensamentos principais, que era a salvação era pela fé e pelo arrependimento. Então, você ia para o céu se você se arrependesse dos seus pecados e se você tivesse fé. Não pela compra de indulgências, como dizia a Igreja Católica. O sacerdotismo era universal. Então, a Igreja Católica dizia que quanto maior dentro da igreja, mais próximo de Deus você era. Então, o Papa era o ser humano mais próximo de Deus na Terra. Só que Lutero dizia que não era assim, que na verdade cada um tinha sua fé e que todo mundo poderia ser tão próximo de Deus quanto o Papa. E o segmento das doutrinas e da fé e do segmento de Deus por meio da Bíblia e não pelo Papa. Porque na época todo mundo acreditava muito no que o Papa dizia. E Lutero não, ele acreditava na Bíblia. Então, por isso mesmo que começou a vender as indulgências, porque o Papa falou que era aquilo e todo mundo acreditava. Logo em seguida, ele foi chamado por um julgamento para saber por que ele pensava daquele jeito. E ele não negou de jeito nenhum o pensamento dele, as 95 teses. Ele disse que só iria negar se um dia alguém provasse ele por meio da Bíblia que ele estava errado. Ele também ia contra os 7 sacramentos, menos o batismo e a Eucaristia, que eram os únicos 2 presentes na Bíblia. E ele também não acreditava na bênção que o Papa acabava dando para o vinho e para a hóstia
que era tido como o próprio corpo de Cristo. Ele não acreditava que o Papa pudesse benzer aquilo e aquilo fosse o corpo de Cristo. Ele queria que a Bíblia fosse traduzida para que todos pudessem ter acesso à Bíblia, só que a igreja não queria isso, porque justamente a Bíblia ia contra o que a igreja pregava. Então, isso daí que partiu mais a revolta de Lutero. Então, no momento quando ele estava sendo perseguido, ele mesmo traduziu a Bíblia para o alemão. E quando ele traduziu, ele estava na casa de uns nobres. Por conta de os nobres apoiarem muito ele, por conta de os nobres também estarem indo contra a igreja católica, ele não foi a favor da revolta radical, por conta que quem gerou a revolta radical foram os camponeses e os nobres mais baixos, os nobres mais fracos e pobres. E ele precisava muito da ajuda dos nobres fortes para não morrer, porque eram eles que estavam o protegendo. Então, por conta disso, ele não ajudou e nem foi a favor da reforma radical. Ele publicou cerca de 400 obras durante a sua vida e ele morreu de um derrame cerebral no dia 18 de fevereiro de 1546. Mas ainda assim ele deixou um legado de reforma que foi seguido por várias pessoas, que teve vários conflitos e, querendo ou não, ele atingiu um objetivo dele.